Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Online. Lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação. Reserve um tempo para ler o texto bíblico. Reserve um tempo para ler a sua revista. E reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria para te ajudar no seu aprendizado. Aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no celular, vai estar escrito mais. Apertando o mais, vai mostrar a descrição do vídeo. Existem 3 informações que são informações úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula. Este conteúdo é separado em sessões para facilitar o seu aprendizado. Então, aqui na descrição você vai encontrar este cronograma, se precisar assistir qualquer uma dessas sessões novamente, e para você se localizar em relação ao conteúdo que eu estou apresentando. Além do cronograma da aula, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu indico que você faça a aula-atividade. Na verdade, eu recomendo que você faça para verificar o que você aprendeu com este conteúdo. E por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários e ali você vai se identificar e eu vou poder respondê-lo por e-mail. Se preferir também, você pode comentar aqui no vídeo. Eu sempre fico muito feliz com a interação e com a participação dos irmãos. Obrigado a todos vocês que estão sempre aqui comigo na nossa Escola Bíblica Online. Como vocês podem ver, esta é a aula de número 2. O título da aula é Namoro, Noivado e Casamento. Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Este é o tema da nossa lição. E para começar a explicar para vocês, eu quero apresentar o cronograma da aula, a maneira como nós vamos desenvolver o nosso estudo. Na primeira sessão desta aula, eu quero apresentar para vocês o contexto teológico de Provérbios 18, 22. Por que Provérbios 18, 22? Como eu tenho dito, o texto mais importante que nós temos na lição se chama texto áureo. O autor escolhe um texto como sendo o texto base daquilo que ele quer falar, e eu tenho selecionado esse texto para nós estudarmos esse texto aqui, tendo em vista que essa é uma escola bíblica, o nosso foco de estudo é o que a Bíblia diz. Por isso que na primeira sessão eu quero explicar para vocês o contexto teológico de Provérbios 18, 22, porque este é o nosso texto áureo. Na segunda sessão, eu quero então apresentar algumas explicações de Provérbios 18, 22, e por fim, na terceira sessão, eu encerro essa aula fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essas sessões marcadas com o tempo desta aula, para você se localizar em relação ao conteúdo e para ficar mais fácil se você precisar assistir novamente alguma parte desta aula. Tudo bem? Bom, para a gente começar, eu quero iniciar explicando para vocês, na primeira sessão, o contexto teológico de Provérbios 18, 22. Para a gente entender precisamente Provérbios 18, 22, eu preciso da sua maior atenção no contexto teológico, que eu quero explicar uma questão de gênero, uma questão da maneira como o autor constrói esse texto, para quando eu for explicar o texto, as coisas ficarem claras para você. Tudo bem? O que você precisa saber? Deixa eu tentar marcar aqui no texto para ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui a caneta e vou tentar fazer isso, porque aí fica fácil para depois você seguir esse estudo a partir então dessas anotações. Nós vamos ter de Provérbios 18, 22 até Provérbios 19, 22. Então veja, opa, esse 9zinho aqui ficou esquisito, não ficou? Bom, a letra não é muito boa, mas tá dando para você ver. Nós vamos ter de Provérbios 18, 22 até Provérbios 19, 22, uma série de provérbios que vão tratar sobre riqueza, pobreza e relacionamentos. Então, esses provérbios são importantes porque
aqui o assunto base é exatamente o que é ser pobre, o que é ser rico e como isso afeta os nossos relacionamentos. Eu queria explicar então esse contexto teológico para quando a gente ler o nosso texto base, que é 18:22, as coisas ficarem claras para você. E por que eu preciso começar aqui explicando o que é pobreza e o que é riqueza? Eu preciso começar explicando isso porque não sei se você já observou, mas algumas pessoas se sentem assim bastante incomodadas quando elas ouvem a palavra pobre. Não sei se você já viu isso, mas quando alguém diz é pobre ou sou pobre, é como se estivesse ofendendo, né? Alguns já levam até para o lado espiritual e diz não, pobre é o diabo, ele é humilde, pobre não. Então nós temos uma certa dificuldade de lidar com a palavra e talvez você já tenha visto isso, né? A pessoa falou de pobreza, a gente já relaciona questões espirituais, ainda mais em contextos onde a teologia da prosperidade ganha tanto terreno. Mas como esse texto vai falar sobre pobreza e riqueza, eu preciso começar explicando para você o que é pobreza e o que é riqueza, para que você tenha uma ideia muito clara sobre o que o provérbio está tratando e qual a relação entre pobreza e riqueza e os nossos relacionamentos. Bom, então vamos começar com pobre. O que é pobre aqui dentro desse contexto histórico? Pobre aqui é uma pessoa que não possui sementes para plantar e nem para providenciar alimentos para si e para sua família. Então esse é o pobre. Numa sociedade que é extremamente rural, né, que depende aí da agricultura, o pobre é essa pessoa que não tem essas sementes para fazer o plantio, para posteriormente colher, se alimentar e preparar novas sementes para novas plantações. De igual maneira, o rico aqui, ele é identificado exatamente como essa pessoa que tem muitas sementes para plantar e que consegue prover sustento para si e para sua família. Então, o pobre é quem não tem essas sementes e o rico é quem tem muitas sementes. De maneira geral, é isso que, dentro desse contexto histórico, significa alguém ser pobre ou ser rico. Tem a ver com a capacidade agrícola da pessoa de prover subsistência para si e para sua família. Ficou claro isso? Então, quando nós estamos tratando de pobre dentro desse contexto aqui, é isso que significa. E por que saber isso é importante para a gente? Porque o autor de Provérbios pretende testar exatamente essa noção. Será que riqueza e pobreza só tem a ver com recursos que uma pessoa tem? Será que riqueza e pobreza só estão relacionadas a ter ou não ter sementes para plantar? Como nós veremos nessa aula, riqueza e pobreza não estão relacionadas apenas a recursos. Riqueza e pobreza estão para além dessas questões. Dentro dessa cultura, apesar de haver essa relação muito lógica das pessoas, o livro tenta mostrar que a riqueza que uma pessoa pode ter está para além dos seus recursos. Uma pessoa pode ser extremamente rica e é essa ideia que ele vai mostrar para a gente. Para deixar isso mais claro para vocês, eu queria então ler aqui esse texto, que ele é um texto que vai mostrar para a gente, veja, eu falei que de Provérbios 18:22 até 19:22. Eu queria citar como exemplo capítulo 19, versículo 1. O texto diz assim, eu estou lendo com vocês, peço que me acompanhem esse texto bíblico aqui, tudo bem? Vamos lá. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. Você viu como o provérbio é muito objetivo? E a pergunta que o provérbio está tentando responder, ela também é muito objetiva. O que é melhor para uma pessoa? Ela ser pobre ou ela ser desonesta? Como fica claro na leitura do provérbio, de que adianta você ser uma pessoa rica se você é uma pessoa desonesta?
Porque aqui no provérbio, a riqueza do pobre é exatamente a sua honestidade. Enquanto que a pobreza do homem rico, o homem que tem sementes, é a sua desonestidade. Você percebe como ele contraria a noção comum da cabeça das pessoas? Pobreza e riqueza não são conceitos tão simples e objetivos como aquelas pessoas imaginam. Isso porque uma pessoa pode ser pobre, porque ela não tem sementes para plantar, mas ela vive com a dignidade de uma pessoa justa. Logo, essa pessoa é muito rica em honestidade. De igual maneira, uma pessoa pode ter muitas sementes para plantar, mas essa pessoa pode ser pobre, porque decidiu ser desonesta. Agora que a gente entende, então, que riqueza e pobreza estão para além das questões de recursos, como aquelas pessoas acreditavam, esse provérbio coloca uma questão adicional. Como que a riqueza ou a pobreza afetam os nossos relacionamentos? Essa noção de ser rico com recursos e a noção de riqueza para além de recursos. Como isso afeta os nossos relacionamentos? Isso que eu disse aqui é importantíssimo, porque eu quero mostrar isso para você e os desdobramentos no nosso textual. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo com você, para a gente entender o ponto que o autor vai colocar. Eu estou agora com o versículo 23, ainda estamos no capítulo de número 18. Aqui é o capítulo 18, tá escrito 19 ali, mas é o capítulo 18. Veja a leitura comigo, por favor. O pobre suplica por misericórdia. O rico responde com insultos. O pobre clama ao rico para que o rico demonstre misericórdia. E quem que é o rico aqui? A pessoa que tem sementes. O pobre clama ao rico porque o pobre não tem sementes para plantar, não tem como prover sua subsistência, e o rico responde a ele com insultos. O pobre chega ao rico para pedir ajuda e o rico diz: vá trabalhar, deixa de ser vagabundo, você não tem vergonha na sua cara. É interessante observar isso porque aqui no livro de Provérbios, os provérbios vão mostrar para a gente que o rico age dessa maneira porque ele tem a sua segurança firmada na sua riqueza. Como sua segurança não depende do Senhor, mas da sua riqueza, essa é a maneira como o rico encontra para defender-se das pessoas. É assim que os ricos agem para defender os seus recursos daqueles que estão pedindo ajuda, que estão pedindo para ele tirar um pouco desses recursos. Como aqui o rico é apresentado como alguém que confia nos recursos, ele vai responder com insultos porque ele não quer tirar aquilo que lhe dá segurança. Então agora que a gente sabe disso, que o rico aqui ele é demonstrado com a pior das conotações, não com uma riqueza como eu mostrei anteriormente, né, das questões morais, das questões de boas escolhas, mas de alguém que confia na riqueza como sendo a sua segurança mais importante, o provérbio vai realçar para a gente uma questão mostrando que, apesar de uma pessoa ser pobre, ou seja, ela não tem sementes, ela pode ser muito rica tendo amigos. Então ela é pobre por não ter semente, mas será rica porque ela tem amigos. De igual maneira, uma pessoa pode ser muito rica porque ela tem muita semente, mas ela pode ser pobre porque ela não tem amigos. E aqui o que o provérbio vai mostrar para a gente é responder uma pergunta que é outra pergunta importante. Se a pergunta anterior tem a ver com riqueza e desonestidade, a pergunta que nós vamos ver aqui agora no versículo nesse versículo de número 24 é a seguinte: o que vale mais? Ser rico ou ter amigos? O que vale mais? Ser rico ou ter amigos? Veja, eu quero frisar isso. O homem rico que é pobre é aquele que confia a sua segurança às riquezas.
E o que o Provérbios 20, o versículo 24 vai mostrar para a gente é que, mesmo que você não tenha sementes, se você tiver amigo, as suas necessidades serão supridas. Mas se você for rico e não tiver amigos, a qualquer momento a sua vida pode ser destruída. Ou seja, a ideia é que há uma limitação em relação ao que os recursos podem fazer por você. Vamos ler o texto? Eu tenho comentado bastante dele, mas vamos ler e ver como isso fica bem claro aí. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Sabe a resposta do rico? A pessoa que lhe pediu ajuda, o rico desonesto, ele insultou. E o dia que ele precisou pedir ajuda de alguém porque as suas riquezas não lhe deram a ajuda que ele precisava, ele encontrou pessoas que vão lhe causar a ruína. Isso porque as pessoas mais próximas deles não são seus amigos. Ele é rico em recursos, mas é pobre de amigos. As pessoas que andam com ele são como ele. São pessoas que estão dispostas a defender os seus recursos de qualquer maneira. Por isso que eles vão responder o pedido de ajuda com insultos. E aqui o hebraico bíblico utiliza duas palavras diferentes para criar esse contraste entre alguém que é rico por ter amigos e uma pessoa que é pobre por não ter amigos. Mas o rico aqui é porque ele encontrou aquilo que é valioso, e o pobre é porque ele, ao invés de escolher o que é valioso, escolheu aquilo que não é. Apesar do português ter traduzido as duas palavras como amigos, eu fiz questão de marcar para vocês, porque no hebraico essas palavras são muito diferentes. No hebraico, essa palavra que aparece aqui para gente em verde, e eu quero explicar para vocês ela daqui a pouco, significa exatamente. Só um segundo. Essa palavra que aparece aqui em verde significa exatamente vizinho. E essa palavra que está aqui em amarelo significa amante. Apesar de ter sido traduzido como amigo, no hebraico essas palavras são muito diferentes. E eu fiz questão de destacar isso para você, porque é como se o provérbio estivesse dizendo: existem amigos que são como vizinhos. Ou seja, quando for possível, eles vão lhe destruir. Porque é assim que ricos desonestos agem. Eles querem proteger os seus recursos. O contexto teológico que eu apresentei para vocês deixa isso muito claro. Mas o provérbio também diz que existem amigos que são como amantes. E sabe por quê? Ele compara os amigos verdadeiros como amantes? Porque a noção do amante aqui é alguém que se deita com o marido que não é seu e se torna uma só carne com aquele que não é o seu marido. Então não é o seu marido, mas você se tornou uma só carne com essa pessoa. É essa noção que ele quer resgatar do amigo aqui. Apesar de não haver uma relação consanguínea entre eu e ele, essa pessoa me ajuda como se ela tivesse uma relação consanguínea comigo. É como se eu estivesse pedindo para o meu próprio irmão, como se houvesse um compromisso de sangue. Então, é por isso que eu estou tentando frisar para vocês. No hebraico, essas palavras são muito diferentes. Tentando mostrar que existem amigos que não são verdadeiros e existem amigos que são verdadeiros. Nesse sentido, a pobreza de um é não ter amigos de verdade. Gente que não se compromete em ajudá-lo. De igual maneira, a riqueza do outro é ter amigos de verdade. Gente que vai lhe ajudar quando ele precisar. Agora há pouco eu perguntei para vocês, o que vale mais? Ser rico ou ter amigos? A
A resposta do provérbio aqui fica muito clara para nós. É melhor uma pessoa ter amigos verdadeiros do que procurar na riqueza a segurança para a sua vida. Porque se você procurar encontrar na riqueza a segurança para a sua vida, você é rico porque tem muita semente. Mas o dia que você precisar de alguém, você vai vir à ruína. Porque você só vai encontrar pessoas como você, perversas. Você não tem amigos verdadeiros. E essa noção do provérbio, ela é importante para nós. Agora que a gente sabe o que é riqueza e pobreza, e como riqueza e pobreza afetam os nossos relacionamentos, porque a pessoa com a visão errada, ela deposita a sua confiança na riqueza, enquanto que a pessoa com a percepção certa, ela sabe que a riqueza não vai lhe dar a segurança que ela precisa, nós podemos ir para a segunda sessão, onde nós teremos aí o nosso texto áureo, Provérbios 18, 22. Aqui na segunda sessão eu quero explicar para vocês Provérbios 18, 22. Mas o que eu digo a você? Se você não entendeu a lógica do provérbio e de tudo que eu expliquei, eu queria pedir para você voltar essa sessão e assistir novamente. Aqui na descrição do vídeo você pode fazer isso. Por que isso é importante? Porque se você não entendeu a lógica que o texto de Provérbios vai desenvolver aqui, você não vai entender a resposta que o provérbio está fazendo para uma pergunta que também é importante. O que vale mais? Ser rico ou encontrar uma esposa para casar? Primeira pergunta que eu exemplifiquei é: o que vale mais? Ser pobre ou ser desonesto? Segunda pergunta: o que vale mais? Ser rico ou ter amigos? Terceira pergunta, e essa é a pergunta-chave da nossa segunda sessão: o que é que vale mais? Ser rico ou encontrar uma esposa? É claro que eu já quero dar a resposta para você, porque nós vamos ler esse texto e veremos que a maior riqueza que um homem pode adquirir está na relação humana mais próxima que ele pode desfrutar. A maior riqueza que um homem pode adquirir será encontrada no casamento. Vamos a esse texto e eu explico para vocês. Leia comigo, versículo de número 22, Provérbios 18. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Veja, como eu expliquei na primeira sessão, esse texto está tratando sobre riqueza, pobreza e relacionamentos. É claro que pobreza e riqueza não são coisas óbvias como parecem. Esse provérbio está destacando para a gente que uma pessoa pode ser rica e ela vai ser rica conseguindo se casar e desfrutar a vida boa que o casamento pode dar, como também uma pessoa pode ser pobre, ao preferir encontrar a vida boa não no casamento, mas na riqueza. E eu gastei a primeira sessão inteira tentando mostrar isso para você. Quem acha que a riqueza será encontrada, quem acha que a segurança será encontrada nas riquezas, nos recursos, vai encontrar a pobreza e a destruição. A segurança que você precisa não está nos recursos. Mas qual que é essa vida boa aqui que o casamento pode dar? Por que o casamento é melhor do que ser rico? E é claro que essa é uma resposta importante que a gente precisa dar no provérbio. E aqui, para explicar isso para vocês, eu queria colocar um provérbio comparativo, que é Provérbios 8:35, para você assim ter a clara noção que é uma ideia que se consolida no livro, que a gente precisa tê-la muito claro para nós. Veja a comparação. Eu repito o versículo 22 e depois vou ao versículo 35 do capítulo 8. Versículo 22. O homem que encontra. Eu queria frisar esta palavra. O homem que encontra, o que ele encontrou? Uma esposa. Provérbios 8:35. Pois quem me encontra. E aqui no caso, como eu trouxe só um versículo, a gente não sabe do que ele está falando, mas ele está falando da sabedoria. No primeiro caso, o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso. No segundo caso,
Quem encontra a sabedoria encontra a vida e recebe um favor do Senhor. E aqui no caso, a mesma ideia do favor do Senhor. Deixa então explicar para vocês esse texto comparativo, porque em Provérbios 8:35, que é o segundo texto, é dito que a pessoa que encontra a sabedoria vai encontrar a vida. Já Provérbios 18:22 é dito que a pessoa que encontra um casamento encontra um bem precioso. No texto de Provérbios 8, o favor do Senhor é revelado na sabedoria. Sabedoria é essa que uma pessoa vai encontrar. No texto de Provérbios 18, o favor do Senhor é revelado na esposa que um homem encontra. Então, há semelhanças muito grandes entre esses dois textos, e se nós compararmos esses dois textos, nós vamos descobrir que o favor do Senhor é revelado na sabedoria e no casamento. Nesse caso, o casamento consegue fazer pelo homem a mesma coisa que a sabedoria consegue fazer pelo homem. Dar a vida boa que ele procura. Preste atenção nisso. Eu coloco os textos aqui, se você quiser apertar pause para comparar, compare. A mesma coisa que a sabedoria dá, o casamento também dá ao homem. Se levarmos em consideração esses paralelos todos que eu tenho exemplificado para vocês na primeira sessão, fica ainda mais fácil da gente entender a mensagem aqui do Provérbios. Assim como uma pessoa pode se tornar rica porque ela encontrou a vida boa que só o casamento ou a sabedoria podem dar a ela, uma pessoa pode se tornar pobre porque ela não procura a vida boa que apenas a sabedoria e o casamento podem dar no casamento e na sabedoria, mas procura a vida boa confiando nas riquezas. O sentido aqui, mais uma vez, é tentar mostrar para essas pessoas que estão lendo o provérbio que você vai fracassar de maneira muito contundente ao tentar encontrar a vida boa que só a sabedoria ou o casamento podem lhe dar na riqueza. Você vai fracassar. Em todos os casos nós vimos isso. Você vai se tornar desonesto, você não vai encontrar amigos para lhe auxiliar, você não vai encontrar a vida boa que procura. E aqui, esse é o pobre. A pessoa que está procurando no lugar errado a vida boa. Ela nunca vai encontrar. De igual maneira, o rico é quem tem certeza que encontrará a vida boa que está procurando, porque ele está procurando no lugar certo. No caso, o lugar certo aqui, ou na sabedoria, ou no casamento. Por isso que o texto bíblico coloca ênfase na palavra encontrar, e eu fiz questão de chamar essa sua atenção. Essas duas palavras estão aqui, não é sem sentido. Elas estão aqui com propósitos muito claros e específicos. A pessoa que procura a vida boa sabe onde achar a vida boa. Ela vai ao lugar certo. E aqui eu queria ler um comentário adicional, que é um comentário do Bruce Waltke, que é maravilhoso para a gente compreender tudo isso que está sendo dito aqui na explicação desses versículos. Encontrar implica na realização de um objetivo que ele perseguiu. Ele sabia o que queria. Perseguiu diligentemente. A gramática não permite a interpretação que ele procura uma esposa para obter o favor de Deus. Não, não é isso que o texto está dizendo. Há um jogo intertextual, ou seja, em conexão com outros textos, e aqui no caso é Gênesis 2:18, onde um homem sem esposa é declarado não bom. Assim como o primeiro homem, o Criador dá a cada um esposa para completar a vida abundante que ele, no caso, o Criador, pretendia. Deve haver, por parte do homem, um esforço pessoal para se casar. Isso porque o homem compreende Gênesis 2:18. Deus disse naquele texto que não era bom que o homem estivesse só. E aí, a aula passada eu dei explicações sobre isso. Se você não assistiu a aula passada, ela está gravada aqui para vocês, você pode acessá-la e assisti-la. A vida boa que o homem procura foi estabelecido por Deus para ser encontrada no casamento. Nós lemos aqui, há uma conexão intertextual entre este provérbio e Gênesis 2:18.
Por isso que o homem deve perseguir o casamento como um ideal, como um compromisso que é assumido por ele. O homem assume esse compromisso acreditando que Deus usará ao seu favor, assim como fez com Adão. Deus é misericordioso para nos dar sabedoria, Deus é misericordioso para nos dar um casamento. Por isso que o texto de Provérbios 18, 22 trata o casamento como um favor de Deus para o homem. Assim como Deus providenciou uma mulher para Adão, para que ele fosse completo, Deus também há de providenciar uma mulher para que cada homem seja completo e não incompleto. Então não haverá escassez. Ao conseguir encontrar uma esposa, o homem conseguirá então encontrar essa vida abundante que somente a sabedoria ou conhecimento, ou casamento, desculpa, conhecimento, ou casamento podem dar ao homem. Por isso que a sabedoria e o casamento são vistos como provisão que Deus dá para a pessoa que está procurando a vida boa. E aqui eu queria destacar o texto de Provérbios, é o nosso último texto para a gente ir para a última sessão, onde é dito isso, né? Que é Deus quem dá ao homem o casamento, assim como é Deus quem dá ao homem a sabedoria, entendendo que no casamento e na sabedoria o homem desfrutará da vida boa que ele procura. É Deus quem dá a sabedoria, é Deus quem dá o casamento, e eu destaco esse provérbio para a gente terminar. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Toque, toque, toque. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos. Mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Você percebe? E esse é um ponto-chave em Provérbios. Tentar mostrar que apenas Deus pode dar ao homem a vida boa que ele está procurando. Ou Deus vai nos dar a sabedoria, ou um casamento. E no casamento, ele vai nos dar uma esposa prudente. Se você procurar segurança e a vida boa onde você não vai encontrar, você vai ser um pobre, que se torna desleal, que se torna sem amigos, que confia naquilo que não pode lhe dar a segurança que você procura. Mas, se você está procurando a vida boa no lugar certo, você encontrará. Porque Deus te dará tanto a sabedoria quanto uma esposa prudente. Eu encerro então, partindo para a terceira sessão, fazendo aqui algumas aplicações. Primeira aplicação. Melhor do que se esforçar para encontrar segurança nos recursos, será descobrir a segurança dos relacionamentos. Meu Deus, que coisa. Melhor do que se esforçar para encontrar segurança nos recursos, será descobrir a segurança dos relacionamentos. Isso aqui é importante para nós. Porque essa sugestão do provérbio aqui vai na contramão da tendência do mundo moderno. Quase todas as pessoas nos nossos dias encontram a segurança nas finanças, nos recursos, e pensam os relacionamentos como algo subsequente a essa segurança. Não, primeiro eu vou passar no concurso público, primeiro eu vou me estabilizar na vida, depois de ter a segurança, eu vou então ir para um relacionamento para que esse relacionamento seja seguro. E a gente lê livros, né, de autores mundanos e a gente concorda com eles. A segurança primeiro tem que ser financeira, depois de relacionamentos. Provérbios discorda disso. Como vimos, uma pessoa rica é uma pessoa que tem amigos para lhe ajudar. Esses amigos são como amantes. Apesar de não serem consanguíneos, quando precisar, serão como irmãos. Mas se você não tem amigos, quando precisar, o que você vai encontrar são pessoas como você, que veem nos recursos a sua proteção e estão dispostos a escarnecer de você para não perder a sua própria segurança. Por isso causa a destruição. E aí o rico desonesto age dessa maneira porque ele está protegendo o que ele tem de segurança. Mas a pessoa que encontra nos relacionamentos a sua segurança, ele vai descobrir amigos de verdade.
ele vai descobrir no casamento a vida completa que ele procura. E eu queria repetir essa leitura. Melhor do que se esforçar para encontrar segurança nos recursos será descobrir a segurança dos relacionamentos. Você pode até ser uma pessoa pobre de recursos, mas se você for rico de amigos, se você for rico de relacionamento saudável, rico em ter um bom casamento, você descobrirá que há seguranças melhores do que os recursos podem lhe oferecer. E isso é uma questão importante para nós avaliarmos. Será que nós estamos invertendo lógicas importantes? Será que nós estamos desprezando o que não deveríamos desprezar? Estamos mirando nos recursos e temos sido engolidos por gente gananciosa e cobiçosa que anda ao nosso lado? É melhor fazer uma reflexão agora. Porque se você não se sente seguro com os recursos que você tem, existe uma segurança melhor que você vai encontrar nos relacionamentos. Isso é importante para nós considerarmos. Segunda aplicação. O que você espera encontrar no casamento? Segurança ou destruição? Vimos que o casamento consegue fazer pelo homem a mesma coisa que a sabedoria consegue fazer pelo homem. Se a sabedoria dá ao homem a vida boa, o casamento também dá ao homem a vida boa. Casamento é uma coisa boa, mas casamento também pode causar destruição. Mas o que você espera encontrar no casamento? Me parece que uma grande quantidade de pessoas já entram no casamento esperando encontrar destruição. Primeiro porque foi eles que encontraram. Eles procuraram e não receberam isso como uma dádiva de Deus para eles. Assim como a sabedoria humana é limitada, quando nós temos uma relação equivocada com o casamento, ele pode ser como uma goteira dentro de casa. Pode causar muito incômodo. Apenas o Senhor pode nos dar relacionamentos saudáveis. E aí tem pessoas que já entram para o casamento com essa noção, isso aqui vai dar errado. Mas na hora que der errado, eu saio fora e procuro outro relacionamento. Se a gente já entra na relação pensando que ele vai ser isso, destruição, nós não estamos esperando encontrar no casamento aquilo que ele pode fazer por nós. Deixa eu lhe fazer esta pergunta de forma bem honesta. O que você espera encontrar no casamento? No texto bíblico, vimos que a mesma coisa que a sabedoria pode fazer por você, o casamento também pode. O mesmo Deus que pode lhe dar sabedoria, pode lhe dar uma boa esposa para se casar, um bom marido para se casar. Por isso, nós esperamos encontrar no casamento e na sabedoria segurança. Mas reflita profundamente. Você tem esperado encontrar isso? É isso que você espera do seu cônjuge, da sua relação? Ou não? Já está tão desgastado que é só destruição mesmo. Próxima aplicação. Terceira aplicação. Deus fez com que o bom casamento fosse a materialização da vida boa que toda pessoa procura. Isso é maravilhoso. Porque se eu sei que o casamento é a materialização da vida boa, eu preciso assumir, dois compromissos. Primeiro compromisso, eu vou me esforçar para encontrar uma pessoa boa para casar. É um compromisso. É o homem que se esforça porque sabe que a vida boa que ele procura está aí. A vida boa não está no que o mundo coloca como padrão e nós temos que parar de enxergar o mundo como quem dá o tom da nossa vida. Não pode ser o mundo que dá o tom da nossa vida. Nós estamos nos parecendo mundanos assim. A vida boa que nós precisamos encontrar está no casamento. E eu preciso me comprometer e me esforçar para encontrar o casamento. Isso não pode ser a última prioridade da vida. E aqui vale uma palavra pastoral. Essa semana eu completei 14 anos de trabalho pastoral, há 14 anos pastoreando igrejas locais, como pastor titular, e já encontrei algumas pessoas que se arrependeram profundamente de não terem assumido logo o casamento como um compromisso. Segunda coisa. Se o casamento
é a materialização da vida boa que eu estou procurando, eu preciso me esforçar para fazer o casamento ser um bom casamento. Porque o casamento pode produzir aquilo que a sabedoria produz. Mas nós precisamos compreender que o casamento não é um relacionamento que já vem pronto. Essa é uma relação que precisa ser construída. Aquele sonho, né, do conto de fadas não existe. Não vai chegar na sua casa o homem ideal, a esposa ideal. Nós vamos construir uma relação que nos oferece aquilo que só a sabedoria pode dar. Então, o casamento precisa ser um compromisso depois da decisão também. Essas duas questões são importantes para quem espera encontrar no casamento a vida boa que só o casamento pode dar. Quarta aplicação. Não saber escolher um bom casamento pode deixar traumas horríveis em você. E aqui eu queria compartilhar das histórias, muitas que eu já ouvi. Um dia eu conversava com uma mulher que foi traída pelo marido, e para ela não existia coisa pior do que o casamento. Na verdade, ela deixou muito claro naquele diálogo que não havia nada pior do que homens. A pior coisa que pode existir são homens. E se casar com eles, então... Agora, a reflexão que eu tentei ter com ela naquele diálogo foi a seguinte: olha, se você soubesse que o casamento poderia lhe causar tanto sofrimento, tantos traumas, você teria escolhido melhor? Se você pudesse voltar lá naquele passado e repensar a pessoa com quem você vai se casar, você teria usado melhores critérios? Porque às vezes as pessoas não estão usando critérios nenhum para casar. E eu queria que você soubesse disso. Se você não escolher um bom casamento, isso pode deixar traumas terríveis na sua vida. E é você quem escolhe. Depois não adianta culpar os outros. Quem escolhe é você. Decida isso. Assuma esse compromisso e procure. Porque senão você vai nunca encontrar aquilo que está procurando, a vida boa. Você usa critérios muito baixos. Use critérios bíblicos. Ao longo deste semestre, nós vamos refletir aqui diversas vezes sobre isso. E eu espero que todos esses conteúdos possam lhe ajudar. Para que você tenha um pouco mais de noção sobre, para você que é solteiro, que está procurando com quem casar. Quem é essa pessoa que eu estou procurando? Quais as características? O que eu espero encontrar nesta relação? E são questões importantes. Eu coloquei essa aplicação aqui para você só saber. Se você não tomar essa decisão de maneira correta, se você não lutar por isso, você pode tomar uma decisão ruim que vai deixar traumas terríveis e depois você vai ficar culpando homens e casamento. Se você não sabe escolher, você é responsável pelas escolhas que você faz. Então pense melhor sobre essa questão. Quinta aplicação. A diferença entre o tolo e o sábio se vê nos compromissos assumidos por eles. E essa quinta aplicação é aí a nossa última aplicação da aula de hoje, porque o homem sábio, aqui no provérbio, espera encontrar no casamento ou na sabedoria a vida boa que ele está procurando. Por isso que ele se esforça para casar, por isso que ele se esforça para ser sábio. Inclusive o provérbio defende isso, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Ele se esforça em temer a Deus para encontrar a sabedoria, para encontrar a vida boa. De igual maneira, ele decidiu se casar e perseguiu esse objetivo porque ele espera encontrar no casamento a vida boa que ele procura. O homem tolo não é assim. O homem tolo, pelo contrário, prefere depositar sua segurança, a sua confiança nas suas riquezas. Ele não espera encontrar no casamento a realização da vida boa. Ele não espera encontrar na sabedoria a realização da vida boa. E por isso que ele é um tolo. Eu queria ler aqui um último provérbio com você, que ele mostra exatamente a diferença gritante entre o homem tolo que só procura a segurança dos recursos e o homem sábio que nós temos refletido tanto aqui sobre ele. Leia comigo, por favor, Provérbios 11:16.
a mulher bondosa ganha respeito. Isso aqui não é maravilhoso? Isso aqui não é ser uma pessoa rica? Ser respeitado pelas pessoas? A mulher bondosa, ela tem o respeito. Mas homens cruéis só obtêm o quê? Riqueza. Onde é que eles esperam encontrar segurança? Na riqueza. E o que é que eles vão encontrar na vida? Riqueza e destruição. Porque vai lhes faltar aquilo que realmente poderia lhes dar segurança. Durante esta aula nós vimos isso. Pobreza não tem a ver só com recursos e riqueza não tem a ver só com recursos. Mas você pode se tornar extremamente pobre ao achar que a vida boa que você procura está nos recursos. De igual maneira, você pode se tornar extremamente rico encontrando a vida boa, entendendo que Deus pode lhe dar a sabedoria, que vai lhe dar uma vida boa, e Deus pode lhe dar um casamento, que também vai lhe dar uma vida boa. Eu espero que todo este conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para a nossa próxima aula. Até lá então, se Deus assim nos permitir.